de volta e o programa de hoje veio para ficar. Pois é, vocês achavam que eu só ia ficar dentro dos estúdios? Ah, não é só a minha. Eu também gosto de fazer coisas diferentes e o programa de hoje vai mostrar o que é fazer a diferença no ecossistema condominial. E para tanto, estou com uma pessoa incrivelmente quântica e ninguém melhor do que ela para tratar do que acontece fora dos muros do seu condomínio. Ela, que é uma das pessoas públicas que mais está engajada no aproveitamento e valorização do espaço público, preocupada em defender verdadeiramente a mobilidade ativa e o meio ambiente. Ela é uma das principais vozes em defesa da mobilidade sustentável no nosso país. Para ela, priorizar pedestres, ciclistas, usuários do transporte público é a base da construção das cidades de forma humana e justa. Pessoal, estou com a minha querida amiga Renata Falzoni, vereadora de São Paulo, mas ela não gosta desse rótulo não, hein? Renata, querida, uma alegria enorme ter você aqui no nosso Opinião Sem Muros. E você é uma pessoa, além de muito querida, você é um exemplo de mulher que veio para revolucionar as nossas vidas. Eu tenho muito orgulho, além de você ter o cabelo vermelho como o meu, a energia quântica como a minha, de estar aí fazendo a diferença nessa grande metrópole que, olha, só por Deus, hein? Ai, Vanessa, eu fico sem jeito com elogios. Aceita que dói menos porque é de verdade. Então, a questão de chamar a vereadora, né? Eu estou vereadora e eu sou Renata. É isso. Então me chama de Renata, que é o que eu sou. Exatamente. Olha, Vanessa também, olha, estou síndica, não sou síndica. É sobre isso. Exatamente. A gente tem a identidade de ser Renata. É isso. Como a gente estava falando, né? Renata, renascida, revolucionária, rebelde, por aí vai. Maravilhoso. Todos os reis aí. Maravilhoso. E é isso, fazer a diferença, já começando pelo nosso nome, pela intenção que a gente tem neste país, nesta vida, neste mundo, porque nós não estamos aqui de férias. Não, e você tem mesmo. trabalhado pra caramba, hein? A vida inteira. E com muito prazer, que sempre com foco numa cidade que a gente consiga ser gente, ser pessoa, e consiga olhar, eu quero ir para lá e vai lá a pé, não precisa ir de carro para chegar lá. Né? É exatamente sobre isso. Tem um tema que a gente vai abordar aqui, que me deixou bastante curiosa, né? A gente está falando sobre auditoria cidadã. Sim. Para os nossos internautas, para os nossos ouvintes, a gente quando fala em auditoria no mercado condominial, tem muito a ver ali com as auditorias das contas dos prédios, enfim. E na auditoria cidadã tem muito a ver mais com a comunicação. O que é essa auditoria cidadã, como ela funciona e de que forma ela está aqui para revolucionar o nosso sistema. Assim, nós temos, a cidade de São Paulo é dita que tem 700 e tantos quilômetros de ciclovias, e a gente sabe, o ciclista sabe que esse número tem que ser comprovado. E também o que é uma ciclovia? Uma ciclovia cheia de carro estacionado, uma ciclovia com entulho, uma ciclovia que foi apagada, ou que tem tanto buraco que não dá para ser usada, a gente tem que questionar se vale ser chamada de ciclovia. Ou mesmo uma ciclovia que sofreu o processo do recapeamento e depois não foi devolvida e consta no mapa a ciclovia, mas se ela não é devolvida, é uma ciclovia, ela existe. Então o que é uma auditoria cidadã que nós estamos fazendo? Então o gabinete tem mais de 100 pessoas voluntárias fotografando os problemas pontuais de toda a malha cicloviária, num processo que nós estamos coletando esses dados geoposicionados. Então cada fotografia vem com a posição exata no mapa da cidade. Então a gente vai contribuir com o órgão responsável, que seria a Secretaria de Mobilidade e Transportes, para poder, quando tiver aquele dinheiro, ou saber que existe dinheiro para reformas de ciclovias, aí eles nos digam onde que nós vamos reformar. Quer dizer, a cidade de São Paulo não sabe ainda como está o estado da ciclovia. Então nós vamos entregar um documento, que vai ser um documento que vai sempre existir, colocando as questões pontuais de toda a malha cicloviária na esperança da estrutura da cidade de São Paulo, quando for reformar, ou for implantar, ou for dizer que tem e não tem, para saber o que está acontecendo dos pontos que a gente está verificando. Esse trabalho vai ser entregue logo mais, nós já fizemos a captação das imagens, e todo esse processo de georreferenciamento e ter isso de modo virtual
vai logo ser acabar e nós vamos fazer isso aí. Maravilhoso. E nós vamos aqui, esse é o primeiro semestre, auditorias nas estruturas cloviárias. Segundo semestre, a gente está pensando em fazer nas guias rebaixadas, naquilo que as calçadas deveriam ter para acessibilidade e acesso à cidade para quem está fora do automóvel, né? Maravilha. Podendo estar numa bicicleta, a pé, um carrinho de bebê, ou mesmo na cadeira de rodas. A gente está pensando na acessibilidade da cidade como um todo, pelas estruturas das calçadas, que existem, mas não existem. Né? Sim. E de que forma que os condôminos dos prédios podem te auxiliar? Olha, os condôminos, condomínio é uma coisa importantíssima. O que eu vejo um condomínio? Ele é um laboratório de cidadania, né, da cidade. Então, assim, eu entendo que os condomínios deveriam ser uma tremenda escola de aprendizado e de criação daquilo que a gente chama de cidadania e civilidade, que é conversar, o embates, colocar dados, fazer tudo à base de dados, de estudo, usando ciência mesmo e melhorar para todo mundo, e com um foco muito grande na sustentabilidade. Então, hoje a gente vê vários condomínios se esforçando e sendo muito proativos no sentido de separar o resíduo sólido, entregar ele já separado, trabalhar com cooperativas, fazer hortas urbanas, incentivar a criação de minhocários e por aí vai. Então a gente vê que alguns condomínios têm esse olhar sustentável e esses vão ter bons bicicletários, vão ter trabalho de conseguir fazer com que as bicicletas não fiquem paradas e por aí vai. É você não obstruir a evolução na busca da sustentabilidade. No que toca à estrutura cicloviária, no que toca à frente do condomínio, é ter uma boa calçada, fazer com que uma pessoa que esteja numa cadeira de rodas consiga passar com condições de boa fluidez pela calçada, que as lixeiras não atrapalhem, que você tenha a calçada funcionando como um equipamento necessário para a mobilidade de quem está a pé, ou cadeira de rodas, ou no carrinho de bebê. E na frente daquilo que é um leito carroçável, que não é do condomínio, porque ele é da prefeitura, zelar, se tem buraco, pedir para a prefeitura arrumar, se tem ciclovia, não batalhar contra, né? Fazer com que ela exista, conectar com a entrada do ciclista para o seu condomínio, imaginar que o bicicletário não pode estar no último pavimento lá embaixo, e sim o mais perto possível de quando você desceu a rampa e tudo mais. Né? É pensar gente, Então, em relação a você ter uma auditoria cidadã, é estar esperta. A calçada está ruim, vai lá e reforma, arruma. Mas reforma não daquele jeito assim para atrapalhar, e sim para promover a conexão com a cidade. E na frente, a gente pode até falar sobre outros assuntos, mas assim, existe uma crença do povo brasileiro de que o estacionamento do seu veículo, da sua propriedade na rua é um direito constitucional. Estacionar na rua não é direito constitucional em lugar nenhum do mundo. E a gente imagina que poder parar o seu carro na rua, da sua casa, do seu condomínio, é um direito deles. Não é. Simplesmente não é. As ruas devem estar lá para a mobilidade, para a conexão, para a fluidez. Então, assim, tem gente que vê a estrutura cicloviária como algo atrapalhando a minha vaga, e o que ela é fluidez de pessoas. Não passa ninguém. Acorda às 6 da manhã, 7 da manhã, e vê se não está o trabalhador passando ali, né? Vai lá ver na hora do almoço se não está um moleque voltando da escola, também usando a estrutura cicloviária. Então, perceba, veja e veja, né? Aquela coisa, se veja e perceba, né? Porque assim, muitas vezes os nossos ciclistas tomam uma fechada. Aí, desculpe, eu não te vi. A vontade é de pular, né? No pescoço Mas é verdade. Muitas vezes as pessoas veem, mas não veem, não percebem, não registram. Olha, mas não enxergam. Não registram, exatamente. Olha, mas não enxergam. Então, essa é uma mudança, não é culpa da pessoa. É uma falha de cognitivos para o ser humano. E tem que acontecer, tem que aprimorar. E isso tem que permear também na forma como você gerencia um condomínio. Né? Veja as pessoas, veja as crianças, onde elas estão brigando. Faz muito barulho. A criança faz barulho sim, e daí? Sabe aquela coisa? Late. Existe uma vida, é um sistema vivo. Exatamente. Então, assim, pensar
Em todos, né? Em todos. Eu morei no condomínio que não podia criança no pátio. Nossa, que Imagina, absurdo. minha filha nasceu nesse condomínio. Foi a última vez que eu morei em condomínio. Não me deixava entrar com a minha bicicleta, porque eu não tinha vaga na garagem, e não deixava eu brincar com a minha criança no Que pátio. Essa absurdo, criança, que nossa. absurdo, que Então, absurdo. assim, tudo bem, estou falando isso há 44 anos atrás. Então, graças a Deus está mudando, mas assim, pensar comunidade, construção de cidadania, inclusão, prioridade do ser humano, né? E por aí vai. E existe, nos condomínios que não tem bicicletário, existe o bicicletário daquele edifício São Luís, que é primoroso, vai lá conhecer, não sei se você Não conhece. conheço. Nossa, perfeito. Não é bicicletinha pendurada como açougue, é bicicletinha da estrutura, no U invertido, e por aí vai. Mas, assim, resumo, os condomínios têm por trás a grande missão, que é a construção de cidadania. É Isso é isso. difícil, eu sei que é difícil, mas é uma Olha, missão, é difícil, é desafiador. No entanto, quebrar os muros. nós conseguimos sim, Exato. quebrando os muros, parando de ficar encostado nos muros, fingindo que não é com a gente, porque é com a gente. Esse ecossistema vivo, principalmente aqui na cidade de São Paulo, essa grande metrópole, ela faz com que a gente crie reflexões, desde que a gente não fique dentro dos muros, imaginando que a vida só acontece lá dentro, como se estivéssemos numa grande bolha. Isso aí é uma Renata, coisa incrível mesmo, eu né? tô curiosa. Você está Fala. aberto, não É trancado. isso, é isso. Porque se você ficar fechado, você só vai tentar daquele mundinho. É o que eu falo sempre assim para algumas pessoas. Eu falo, olha, saia da caixa e queime a caixa, para você nunca mais ter que voltar para lá. E é mais ou menos sobre isso, de ruptura de crenças limitantes, daquilo que a gente aprendeu que já nem é mais para estar ali, entende? É evolução, evolução. Você falou muito bem, você sabe qual é a maior caixa que o paulistano fica agregado a ela? É o painel do automóvel, aquele É abolinho. verdade, é Porque ela verdade. acha que ali é a segurança, é a liberdade, tudo, não percebe que é grande percebe. escravidão. E hoje, inclusive, você viu, aumentou significativamente o número de pedidos de carros blindados, porque agora essa caixinha tem que estar blindada. E aí a gente fala tanto em mobilidade, movimentos. Será que as pessoas estão querendo realmente esses movimentos? A gente precisa de mais força, mais união, para que tenhamos verdadeiramente esse fluxo, essa mobilidade, porque no final a gente está preso, né? E essa prisão, ela está associada a uma falsa ideia de segurança. E isso, essa indústria do medo, que ela é muito catapultada pela evidente escalada da violência, ou escalada da pretensa violência, porque os números não corroboram com esse aumento. Os números da violência cresceram infinitamente menos do que o número do medo da violência, né? Que as pessoas vão se trancando e tudo mais. É uma indústria que faz muito mal para a gente construir uma cidade boa para todo mundo. É verdade. Né? As pessoas imaginam que a segregação, o trancar, o voltar para dentro é segurança. E nós que só andamos a pé de bicicleta no transporte coletivo, a gente tem uma visão completamente diferente do que é segurança. Segurança na rua é ter gente na calçada, é ter o ponto de ônibus cheio de gente para poder você estar vendo, assim, andar às 10, 8 da noite, 10, meia-noite, e ter gente. Hoje em dia eu ando no meu bairro, é assim, estou andando, pá, liga uma luz e tem uma câmera fazendo isso. Assim. Eu não estou me sentindo segura nesse lugar, não tem ninguém. E assim, pá, aí você sai de um primeiro, pá, vem o outro, assim, você sabe aquela coisa assim. É cinematográfico, assim. Eu tô rindo, mas é para chorar. É para chorar, é para chorar. É para chorar. Como é que funciona? Como é que você pretende fazer com que as vagas verdes sejam uma expansão enorme na nossa cidade? E detalhe, saindo daqui para o mundo. Esse mundão de Deus que o Brasil tem, que tudo praticamente é copiado daqui. Nós estamos falando de condomínios, eu esqueci de mencionar para os condomínios a necessidade de arborizar. Qualquer 1 metro, 2 metros quadrados, quebra, permeabiliza e bota lá árvores lindas que você pode colocar frutíferas. Sim. Seja assim, pitangueira, que é uma árvore que não fica muito grande. Faz um pomar, assim, as híbridas no trabalho. Que traz passarinho, traz vida.
tão bom. É Tem tão um bom. projeto aqui em São Paulo do Manequinho, que o síndico ele consegue fazer a doação de árvores para dentro dos seus prédios. Cada condomínio, o síndico representando o condomínio pode ter 5 árvores, dessas frutíferas inclusive, para dentro dos seus prédios. É o projeto Pássaros na Cidade. Vale Olha a que lindo. pena, é Olha que maravilhoso. lindo. Eu Então, faço parte. falando disso, isso é legal. O Manequinho Lopes está no Parque do Ibirapuera, que é o viveiro, um viveiro importantíssimo da cidade de São Paulo, na cidade, que está cheio de mudas, sem locais. Eu, por mim, se pudesse ser realmente revolucionário, eu entregava a cada árvore da cidade um título de propriedade daquela terra. Eu também. Não é verdade? Eu Porque faria aí, igual. se ela morrer, fica para a herdeira, planta outra. Aquilo lá Olha, vai ser sempre uma exato, árvore. exato. Faria isso com... Eu também faria, Não porque eu vou falar, passaria aqui, viu? eu Mas vou tudo falar, bem. a gente lida com tanta gente esquisita Não nesse é? mercado que eu falo, eu gosto às vezes mais de árvores do que de pessoas. Eu boto os cachorrinhos junto. Os cachorrinhos também, os cachorrinhos também. Vagas verdes. Então, a cidade de Paris, nesse conceito de cidade de 15 minutos, uma cidade que está restringindo a circulação de automóveis no seu centro. Acabei de sair de um evento onde, com o palestrante, é o Carlos Moreno, que criou esse conceito lá em Paris, é um arquiteto, ele é latino, agora não me lembro qual é a nacionalidade dele, não, colombiano, que está lá em Paris, revolucionando Paris no centro urbanista. Eles vão colocar 80 mil, eles vão substituir 80 mil vagas de automóveis por 80 mil vagas verdes. Uau. Então, trazendo esse conceito que não é... Ele criou lá, mas a gente já estava pensando nisso há muito tempo aqui na cidade, que é onde nós vamos colocar mais árvores, porque as calçadas estão espremidas. Nesses últimos 40 anos, a cidade, toda vez que a Companhia de Engenharia de Tráfego mexia nas calçadas, era para diminuir o tamanho, alargar mais, dar mais espaço para automóveis, até automóveis estacionados, para garantir estacionamento de automóveis. Você vê aí o que está acontecendo debaixo do meu cão. Estão se retirando calçadas, uma coisa completamente na contramão da história. Então, voltando ao ponto, a ideia é, nós estamos estudando 6 pontos na cidade para criar 3 vagas vivas, com esse conceito de desimpermeabilizar, tirar e plantar árvores. No espaço de 5 metros. Uma vaga é considerada apenas 5 metros de comprimento. Então, tirar 5 por 2,5 metros, que não é nada, plantar árvores e deixar de beneficiar o único usuário, porque você vê os carros ficam estacionados o dia inteiro. Lá é uma única pessoa que está se beneficiando e com isso a gente vai trazer mais... mais vida, né? Mais permeabilização do solo, mais verde, mais frutas e por aí vai. Melhorar o ar que a gente respira e assim por diante. Porque ar-condicionado de gente que está a pé, de bicicleta na rua, é sombra e água fresca. Não tem, você tem que ter sombra, você tem que ter banquinho de encosto, como o nosso, que lindo, né? É isso que a cidade precisa, né? Não há vagas de automóveis, né? Que é lugar para você ser cidadão no espaço público. Criar aqui espaço de convivência. As pessoas estão muito individualistas, ficam já nas suas bolhas. A gente tem nossos parques, é verdade, mas veja, até para chegar às vezes nos parques, a mobilidade às vezes não ajuda, a gente tem que trazer isso. Você imaginar que o Parque do Ibirapuera não tem transporte coletivo de massa para chegar na porta? Não. Se você vier, desce lá na região do Dante Pazanese, por exemplo, você não atravessa o obelisco, não tem faixa de pedestre, então... Peguei aqui a minha colinha sobre as vagas verdes. Nós estamos prospectando 6 lugares para fazer 3 deles. São Miguel Paulista, lá no Jardim La Pena, com a turma do Projeto Despertar, lá na Zona Sul, Cidade Ademar. Paris Brás, junto com a Associação Alô Brás, que são muito focados na qualidade da calçada, que é terrível, e eles dependem muito dessa caminhabilidade para poder ativar economicamente a região, que vive do comércio, né? Do centro, nós estamos pensando lá na frente do Instituto Polis, Butantã, Jardim Esmeralda, e aqui perto, que é legal, que se faz a conexão com o trabalho de condomínios com a ocupação 9 de julho. Então, se eles conseguirem pensar e efetivar, todo condomínio aqui na cidade de São Paulo pode estar fazendo uma vaga verde na frente das suas vagas. Nossa, vai ser maravilhoso, mais verde para a cidade. Isso aí. E olha, para a gente poder dar continuidade, tudo isso só é possível graças aos nossos patrocinadores. Confira! CoSecurity,
é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. O Security, um por todos, todos por você. Pessoal, estamos de volta e nós estávamos falando sobre colaboração, sobre se sentir parte e fazer a diferença. Renata, me conta esse episódio que aconteceu aqui em São Paulo, onde você foi brigar pelas nossas árvores. Me conta isso. Você está falando Sena Madureira. É Sena Madureira. Então, do nada, em 2024, mesmo não estando no plano de metas da prefeitura, foi resgatado um projeto que havia sido embargado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. A história pregressa desse projeto, que é do túnel da Sena Madureira, ela é cheia de suspeitas de corrupção. Para você ter uma ideia, a empresa que propôs, que deu de presente para a prefeitura esse projeto, ela está indiciada na Lava Jato e tudo mais. O que a prefeitura fez? Pegou o projeto do fundo da gaveta, deu uma soprada. Nossa. E sem nenhum tipo de audiência pública, sem nenhum tipo de lisura com o tratamento do dinheiro público, começou a retirar árvores da Sena Madureira para fazer um túnel que tem a única missão de evitar um semáforo e destruir 175 árvores que fazem parte, que já foram destruídas, infelizmente, que fazem parte de um corredor levantado, estudado, verde, necessário para a passagem de aves entre um complexo que abriga muitas aves, que é o Parque do Ibirapuera, e outra região que também abriga muitas aves, que é da região da Aclimação, que era todo um bosque. A Aclimação era todo um bosque. O bairro vem sendo dilacerado, perdendo árvores, especialmente Cambuci, que são as árvores locais daquela região. Elas não estão sendo replantadas com árvores da região, etc. Então, de repente, a gente surgiu nada cortes das árvores. Bom, eu fui lá abraçar a árvore, foi arrancada, tive que detonaram a minha hérnia preferida lá, eu tive que arrancar depois disso. Mas a gente conseguiu brecar essa obra por questões de suspeitas de fraudes na parte financeira. Corrupção. Essas coisas têm que ser investigadas, mas foi suficiente para que ela parasse. Pudesse embargar. Agora nós estamos no processo de retirada dos tapumes, recuperação de toda essa linha arbórea que foi suprimida, que tanto faz falta para assombramento, para diminuição da temperatura. E estamos nessa questão. Porém, é uma batalha de uma guerra que nós vencemos. A guerra continua. Por quê? Não estava no plano de metas, agora o túnel da Sena Madureira, sem audiências públicas, sem consulta, sem nenhuma justificativa, no momento em que a gente sabe que para combater mudanças climáticas a gente não pode continuar asfaltando, a gente tem que abrir, permeabilizar, plantar árvores, promover o transporte coletivo, promover a caminhabilidade. Então, voltando, está lá no plano de metas esse que prevê, nesses 4 anos, mais de 30 bilhões para obras viárias, totalmente injustificáveis para os olhos de sustentabilidade, e muito pouco frágil os investimentos em cima de caminhabilidade, de parques, de plantio. Então, aquilo que é o necessário, se você for estudar o plano de metas, você vê que ele não tem uma definição orçamentária bem dirigida. Para aquilo que é para automóvel, está tudo lá previsto, com projeto, licitações sendo feitas, e é muito desgastante, porque a gente tem que sempre estar brigando por aquilo que já estava acordado. Aqui não deveria nem ter briga para isso, deveria ser algo super não devia nem fluido. Esse tipo de projeto devia morrer, acabou, vamos fazer outra cidade, outra proposta. Seguir o que está previsto no plano diretor, o que está dito como conceito na Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012, quer dizer. Então, por aí vai, a gente está sempre na contramão daquilo que foi já determinado pelas leis.
Olha, que Deus te dê força para Amém. que você continue nessa briga, né? Nessa batalha, né? Para a gente vencer a guerra. E venham. Porque o que eu percebo verdadeiramente é de que a gente está indo ainda muito na contramão. Você veja que muitas pessoas aí não tem essa questão da consciência ambiental, não fazem questão muitas vezes, é só no gogó, me desculpe, e é pouco engajamento. Assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, Sim. você, poxa, você daí não sabe nada. A gente precisa do túnel para desafogar o trânsito. Trânsito realmente acontece, está estrangulado. Lá a gente resolveria muito fácil, modificando aquele semáforo que é duplo, fazer um só. É uma maneira de resolver. Mas quando as pessoas focam na problemática do trânsito, estão com foco no lugar errado. Para você diminuir o congestionamento da cidade, não é colocando mais espaço para automóveis, e sim fazendo políticas públicas de retirar a dependência do automóvel, fazer com que ele não seja a regra, e sim a exceção. Então, o que significa isso? É você fazer com que as pessoas deixem o carro em casa e seja mais confortável para elas caminhar para um ônibus, para um trem, para um metrô. Transporte público de qualidade. E fazer com que o uso do automóvel seja restrito àqueles que de fato precisam dele. É o cara que presta serviço, é aquela senhora idosa que tem dificuldade motora, que não está todo dia andando na cidade. Então a gente pode fazer, a solução ela passa por você promover soluções que tiram a carro-dependência. Sim. Porque abrir o espaço da cidade para mais automóvel é comprovado como não sendo a solução. Porque o automóvel tem um apetite de espaço que só aumenta, que fica mais voraz, porque você coloca, abre uma avenida, aumenta o espaço, mais carros virão. Então você bota uma infraestrutura, você atrai aqueles que usam essa infraestrutura. Você bota a calçada, você atrai o quê? Pedestres. Sim. Você coloca ciclovia, você atrai o quê? Ciclistas. Você coloca um corredor de ônibus, você faz com que esse sistema fique independente do congestionamento, ele funciona fluídico. Então é promover, caminhar, pedalar e fazer com que tenha bicicletários para que a pessoa venha de bicicleta, faça a intermodalidade e isolar esse sistema do congestionamento através de corredores de ônibus e por aí vai. Então essa é a solução para o congestionamento e não mais espaço para o automóvel. Então eu convido as pessoas que dependem do automóvel a entender o quanto eu estou a favor deles, não contra a pessoa que depende do automóvel. Eu realmente estou propondo às pessoas que não precisam do automóvel se sentirem mais seguras, mais confortáveis e com uma mobilidade muito mais rápida e prazerosa do que ficar no congestionamento preso. Mais espaço para o automóvel não é a solução. Isso não sou eu que digo. Isso é comprovado, entendeu? Comprovado. Então, basta olhar para fora dos muros, pessoal. Então fica a provocação. Basta olhar para fora. Mas tem que ter essa provocação. Existe vida fora do automóvel. Existe vida feliz fora do automóvel. Olha, E mais fluídica, e mais agradável, isso. mais alegre, melhor para tudo. Muito mais seguro, inclusive. É verdade, porque você fica preso no carro, se o seu carro não for blindado, pessoal, vai ter ali, ó. E aí, quanto vale a sua vida? Nossa, a vida é como ela é, tem que pensar. Tem que pensar. Vamos mudar de assunto? Não, pelo amor de Deus. Eu quero saber sobre o bicicletário, o projeto dos bicicletários, junto com a CPTM, para trazer mais envolvimento dos cidadãos para a nossa cidade. Olha, essa voracidade por privatizar. Tudo bem, a privatização ela tem as suas vantagens quando você coloca no contrato de privatização tudo aquilo que é bom para a população. Sim. Então, estava sendo feitas audiências públicas para privatização de outras linhas que ainda estão na mão da CPTM para a iniciativa privada. E esqueceram de colocar nos termos da privatização aquilo que já está previsto em lei, que é bicicletário em todas as estações. Sim. E ponto. Está previsto, é lei. E daquelas que não tem ainda, colocar. Esqueceram. Então nós fizemos uma pressão, ofícios, a nossa equipe do gabinete é nosso, todos eles são vozes da Renata falando. Então eles foram lá nas audiências públicas e conseguimos inserir a obrigação, que não estava inserido, de colocar os bicicletários na parte da terceirização, dessa privatização. Renata, que alegria tê-la conhecido.
Você é uma querida, Nossa. uma querida. Aí vem os elogios que eu falo, pula essa, pula vermelha. Essa, fica nada, tem que ficar. Quando a gente fica ruborizado, é o que a gente sentiu. Ah, cara, E eu tô sentindo uma alegria enorme. Legal. De primeiro ter essa oportunidade enorme de estar aqui com você hoje, falando sobre a nossa cidade, sobre os modelos e exemplos que a gente pode também trazer para as outras cidades, para isso, né, de quanticamente ultrapassar barreiras, ultrapassar muros. Você Legal. é uma pessoa que eu admiro muito, o seu trabalho eu realmente admiro. Se eu não admirasse, não estaria aqui. Obrigada. Eu não me prestaria Obrigada, esse papel Vanessa. de jeito nenhum. E eu te falo, viu, por mais Renatas no mundo, e eu quero verdadeiramente pedir a sua ajuda para que a gente aumente, para que a gente cresça como pessoas de bem, fazendo o bem, não só pensando no nosso direito umbilical, mas nos interesses coletivos. Renata, por favor, a palavra é sua finalização e os recados para os nossos condôminos que estarão nos assistindo. Você sabe, Vanessa, me lembrou uma coisa, já estou pegando outro gancho. A grande vantagem da gente ser cicloativista é uma coisa interessante, porque todo mundo começa pensando na pessoa, isso é inexorável. Eu comecei a pedalar porque eu não aguentava ficar parado em carro, 76, não dava para ficar parado. É aquele congestionamento, e eu, embora nunca tenha sido uma atleta de competição, sempre fui uma pessoa que gosta da atividade física. Comecei a pedalar e rapidamente eu entendi que a grande externalidade de quem pedala é que ela faz bem para a cidade como um todo. Então essa foi uma grande sorte na minha vida, porque eu comecei pensando em mim e de repente entendi que isso daí se expande para a cidade como um todo. Realmente são décadas de trabalho, décadas de luta, resiliência. Então assim, antes de despedir, quero agradecer e fazer uma proposta, agradecer muito o espaço e fazer uma proposta para quem está ouvindo e empolgado. Para o que você está parando, que o maior inimigo é aquela cadeirinha na frente do computador. Anda, vai caminhar, vai ver o teu quarteirão, pega o cachorrinho que está te olhando aí, falando, quero sair, pega, vai dar uma volta, começa a andar. E aí você tem um problema para pensar, vai andar, vai no parque, vai na calçada e pensa, puxa, eu preciso resolver tal coisa. Esquece, começa a andar, você vai ver que começa a oxigenar, começa a ouvir as soluções para essa pegada, para essa coisinha. É tão terapêutico ser gente, né? Então é isso aí, então, muito obrigada, eu adorei estar aqui. E bora caminhar, andar, bora ser gente. Desafio mesmo você deixar um dia o carro parado e vai resolver a pé, caminhando, levando a criança, levando o cachorrinho. Que lindo, gente. Eu tô aqui, olha, muito feliz. E eu não poderia deixar de trazer o meu recado para esse programa incrível, que é, pessoal, vamos fazer a diferença no mundo, caminhando. Renata que acabou de dar uma aula. Pegando a nossa bike, criando movimentos, sabe, saindo fora dos muros, apreciando as nossas cidades. Eu não falo só da cidade de São Paulo, estou falando do Brasil inteiro. Vamos caminhar, vamos observar, vamos enxergar, porque é fácil olhar e não enxergar. Vamos deixar de sermos pessoas alienadas vivendo numa bolha, principalmente para quem mora em condomínios de apartamentos, né? Nós também temos aqui as pessoas que moram em condomínios de casas. Vamos olhar o horizonte. A gente já tem uma dificuldade tremenda, com um número enorme de arranha-céus que estão crescendo nas nossas cidades. Vamos aproveitar o momento, vamos viver a vida de uma forma realmente significativa, porque a gente só leva dessa vida a vida que a gente leva. Muito obrigada pela sua audiência e te vejo no próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.